Bom dia. Na semana passada, então a gente já tá. Quem tá meio perdido, nós estamos falando sobre o livro 2, tá bom? E hoje nós iremos finalizar os conhecimentos do capítulo. Sei que a gente já teve bastante coisa semana passada, faltou pouquinha coisa, mas a gente também vai fazer um pouco de atividade hoje, tá? Deixa eu colocar o pessoal que tá entrando. Enquanto isso, vou compartilhar com vocês aqui os slides. Peraí, que vocês pararam no 21. Ok. Para quem não lembra, então, nós estávamos falando sobre os bantus, né? Esses povos aqui que se formaram por uma característica de semelhança linguística e cultural, então eles não tinham exatamente um governo unificado e que cada um desses povos, eles descenderam principalmente esses três povos aqui, né? Os Ejezás, os Egbás e os Efãs. Povos que deslocavam, né, da margem do Níger, sempre é rio, né, próximo, para poder desenvolver uma boa civilização. Eu trouxe para vocês os elementos da cultura, né, da agricultura deles. Então tem o inhame, tem o dendê, vários tipos de feijão, e que muitos deles se uniam, né, pelo laço de parentesco. Então os líderes casavam com lideranças de outras comunidades para unir em uma liderança só. E quem não lembra, um Obá é o chefe da comunidade, certo? Iorubá. Então, o Obá era o nome, né, é como se fosse o governante, é um título, né? Então, nós temos o Obá, que vai ter o controle de fato dessa comunidade, as riquezas, as rotas comerciais, e acreditavam que o Obá era descendente da primeira dinastia Iorubá, que era a cidade de Ilé-Efé, tá? Religiosidade. Era nisso aqui que eu estava falando, na verdade, na semana passada, né? De acordo com os Yorubás, existia um Deus supremo sobre todos os outros, e esse Deus supremo era o Olodumaré, tá? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês conhecerem, e que os orixás, por exemplo, não eram deuses, eles são divindades, então é como se eles fossem representações dos aspectos da natureza, ou a própria natureza, por exemplo, tem uma divindade sobre o rio de água doce, por exemplo, ou uma divindade sobre as águas, né? Tem a Iemanjá, por exemplo. E essas divindades, elas interferem entre o Olodumaré, que é a divindade suprema, que é o Deus supremo, e a população no geral, tá? Então ele era um mediador entre os dois, tá? Muitos dos fundadores, por exemplo, da cidade de Ifé e Ilé, eles descendiam também dessa divindade de alguma forma, tá? E o Obá, ele indicava cada orixá que cada pessoa deveria adorar. Então, por exemplo, determinada pessoa vai trabalhar na agricultura e ela deve adorar a divindade da agricultura, e assim vai, tá? E como a gente falou, né, aconteceu um sincretismo religioso muito forte das matrizes africanas também com o catolicismo no Brasil, porque a maioria da população que veio para o Brasil vieram africanos, né, como escravizados. Mas acabou acontecendo um forte sincretismo religioso. Quem não sabe o que essa palavra significa, deixa eu adicionar aqui o pessoal que está na sala de espera. Quem não sabe o que significa sincretismo religioso, é uma boa palavra para colocar no glossário de vocês. Sincretismo religioso é uma mistura entre religiões, tá? Então, por exemplo, pegando aspectos de um, pegando aspectos de outro. Então, muitas vezes, se você olhar, existem imagens de Maria, principalmente quando ela está com aquele manto branco e azul, que lembra muito as imagens
da... Ai, Jesus, eu sou ruim de lembrar esses nomes de negócio. Da deusa das águas. Ai, esqueci. Desculpa. Assim como o... Nossa, esqueci todos os nomes dessas representações. Basicamente, muitas imagens católicas têm uma imagem muito parecida feita no candomblé, que é um legado da religião africana no nosso país, que é exatamente uma religião que é de matriz africana, porque ela tem vários orixás, ela tem representações africanas, mas ela foi desenvolvida aqui no Brasil com esse sincretismo religioso, tá? Aí nós temos os povos bantus, né? Que é um novo povo, tá? É uma variedade de povos unidos não pela cultura, mas pela língua. Então, os bantus, e eu já encontrei com U também, tá? Bantus. É que quando eles vão traduzir, dependem de alguns fatores para tradução, tá? Então, às vezes aparece com uma linguagem um pouco diferente. Mas se você achar bantus, é o mesmo povo. Eles são várias cidades também, em que o fato de união deles não é a cultura, não é um fator de características físicas, mas é a língua. Todos esses povos vão falar banto, tá? Então, são os povos que vivem na região dos Congos, os Menguelas, os Cabindas. Voltando aqui um pouco, nesse mapa aqui, você consegue ver mais ou menos onde estavam localizados os bantos, né? Hoje na região aqui conhecida como Moçambique, na região conhecida como a região da Angola e o Congo. Uma região até maior do que dos Yorubás, né? Para vocês terem uma ideia por que esses dois povos são tão importantes para nossa nação, as pessoas que mais vieram para cá, exatamente dessa costa aqui, entre a Gana, que está aqui, até aqui Angola, são a maioria dos povos que foram escravizados e sendo tragos para o Brasil, tá? Então é esse grande povo que a gente está estudando agora que foi o que mais vieram para cá. Então por isso é que eles têm uma influência tão grande. Tá? Muitos desses povos ainda eram caçadores-coletores, então eles viviam em comunidades nômades ou seminômades. Mas não eram todos, tá? Eu vou explicar o porquê. E não dá para falar também que eles necessariamente isso era uma característica forte, porque eles eram mais conquistadores do que nômades, tá? Mas de toda forma, nem todos eles tinham dominado ainda a agricultura. Alguns deles sim, dependiam da comunidade, da atividade agrícola, né, e do comércio entre as civilizações próximas, já que eles detinham, né, um domínio de território bem grande. E deram origem a grandes impérios e organizações políticas centralizadas. Não é que necessariamente eles eram um povo unido, um império unido. Lembra que o fato de união deles era a língua. Então, o que eles faziam? Às vezes, eles chegavam perto de determinada comunidade e falavam assim, vamos fazer um acordo aqui, a gente junta as nossos saberes e cria um povo mais forte. Então foi assim que eles foram criando reinos e impérios nessas comunidades. A expansão, né? Eles passaram por um processo bem rico de expansão. Como, professora? Esse fator aqui que é importante, por meio da agricultura, tá? Foi a agricultura que permitiu com que eles expandissem tanto das regiões que eles estavam inicialmente. A pecuária também, né? Grandes espaços para pastagem dos animais. Quando eles plantavam muito, depois que eles tiravam toda a plantação, o que eles faziam? Uma técnica de agricultura de coivara. Quem não sabe o que é isso, é quando eles botam fogo na região depois de pegar tudo que eles queriam, o resto bota fogo para depois plantar em cima de novo. Aí eles mataram, por exemplo, a vegetação que ainda tem lá. Só que isso degrada muito o solo. Então, o que acontecia? Enquanto eles queimavam e deixavam aquele fogo apagar, deixavam a terra se restabelecer, eles mudavam um pouco mais distante para poder, enquanto a terra se recuperava lá, eles terem como plantar em outro lugar.
Então, era uma técnica de queimando o resto da plantação, eles expandiam o seu território para poder ter mais locais de plantar. Isso era uma forma de expansão também. E como eu disse, muitas vezes eles chegaram em terras que já tinham pessoas. Então, eles vão fazer ou acordos, casando, por exemplo, com pessoas da comunidade para criar um vínculo, ou então dominando mesmo para que eles cada vez mais crescessem e se fortalecessem. Como eu trouxe aqui no mapa de vocês. Digamos então que eles estavam plantando nessa região da bolinha vermelha aqui. Aí depois da plantação, eles extraíram o que eles queriam, eles botam, né, fogo e eles têm que sair um pouco distante para poder plantar em outras regiões, tá? Então eles vão fazendo isso e aí eles plantam aqui. Quando acaba nessa plantação, eles já consumiram tudo, vão botar fogo e aí eles vão sair daqui, eles vão distante, vão plantar aqui. E assim vai. Vocês entenderam como era essa técnica de expansão dos bantus? Se alguém não entendeu, aproveita e pergunta no chat. Opa. Os impérios bantus, né, que a gente estava falando agora. Misturavam, então, interagindo com os povos que viviam misturando, que viviam pela região, né? Misturando ou conquistando esses povos, criando povos com unificações centralizadas, como o reino do Manicongo. Era um reino específico, que era um reino banto, então eles falavam a língua banta, mas eles tinham o seu próprio reino, tá? E o reino e o império de Rosive. Reinos do Congo, Mibanza, Congo, como a capital, tá? Um poderoso exército travava guerras e gerando escravos. Então, muitas dessas comunidades africanas, eles já tinham escravos entre eles das civilizações que foram dominadas, tá? Eles eram também animistas. Quem não sabe o que é isso, pode colocar lá no glossário de vocês. Acreditavam no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. Mas o animista é aquele que acredita que mesmo, por exemplo, o que não é vivo, o que não tem vida, ainda assim pode ser uma divindade, pode ser um deus. Por exemplo, um rio, uma pedra, tá? Tem na página 12 de vocês, tá bom? Tem a explicação, mas podem colocar lá. No império, né, Monotapa, que também foi o império dos Bantus, nós temos a cidade, né, uma área centralizada que é o Zimbábue. Eu amo estudar Zimbábue, eu acho uma região fantástica, porque eles tinham praticamente castelos com interior de ouro, sabe? Era uma cidade muito rica, de uma cultura muito viva, muito forte. A última vez que eu liguei o vídeo logo de início, travou. Então eu vou esperar um pouco, vou passar um pouco, tá? Eu vou deixar mais para o fim da aula a gente estudar sobre o Zimbábue. Mas, se não der tempo, pesquisem na internet sobre esse vídeo. Ele tem 21 minutos. Mas é muito legal conhecer a cultura Zimbábue, porque ela era tão rica quanto o Egito. E a gente está muito mais acostumado a estudar o Egito. Opa. Então, o governante, né, Monomotapa, o governante, né, da região era chamado Monomotapa. Também acaba sendo o nome do império, né? Fontes de riqueza era o ouro, como eu falei, eles tinham muito, muito ouro mesmo. As pessoas viviam adornadas de ouro no pescoço, brincos grandes, várias pulseiras. Criava redes de alianças com os chefes dominados, muitas vezes casando com mulheres da região para criar laços de parentesco, tá? Então era uma forma muito fácil, né, de criar esses vínculos, já que os homens casavam às vezes com várias e várias mulheres para garantir esse domínio, né? História de contato. Os portugueses viviam em busca do Império Monomotapa porque buscavam as histórias do ouro, né? Que diziam que tinham lá.
Quando encontraram ligações, criaram ligações por meio de casamento. Então, vários portugueses casaram com pessoas da região, tá? Para conquistar ou para conseguir explorar as riquezas de ouro e marfim. Quem não sabe o que é marfim, é aquelas... O dente de elefante, por exemplo, eles utilizam marfim, tá? Deixa eu ver o chat. E para completar uma maior colonização, criaram pontos de catequização para converter os povos bantus. Então, eles queriam mudar a religião desses povos, tá? O que eles vão fazer, então? Eles vão criar locais onde eles podem desenvolver um catecismo, né? Então, vão catequizar os índios, vão tornar os índios, os africanos, os povos bantus ali, para que cada vez mais eles aceitem a religião católica, seja pacificado, né, seja mais fácil dos portugueses dominarem a região. Eles utilizam essa forma de dominação em vários lugares, tá, gente? Fortalecendo os inimigos dos povos bantus, além de perderem uma importante rota comercial com os muçulmanos, porque quando eles são catequizados, os muçulmanos vão perder o contato, né? Até chegarem ao declínio total. Sim, tá atrasado. A aula já começou há quase 20 minutos. E o que esses povos deixaram, né, para eles? Para nós, na verdade. Vários bantus vieram como escravos para o Brasil, como a gente falou, né? Dando origem a palavras no nosso vocabulário. Por exemplo, quando a gente fala quitanda, é uma palavra africana. Ou moleque, marimbondo, caçula, tanga, minhoca. São todas palavras bantas, tá? De origem banta. E a gente acabou aderindo ao nosso vocabulário porque nós somos um povo misturado, né? Miscigenado. Várias culturas influenciaram na forma da gente falar. Na comida, por exemplo, quem gosta de angu, quiabo, munguzá, tá? São palavras também e comidas dos bantus, tá bom? E aí, como último império que o livro traz, na página 15, é o Império alguma coisa assim. Com o império com o fim, né, do Império Monomotapa, surge um novo Império Banto que vai crescer cada vez mais, tá? O Dombo era o nome do proprietário de gado no Zimbábue, tá? Então essas civilizações elas vão acabar se interligando com o tempo. Dombo tentava impedir o avanço português contra a África. Então ele era o dono de gado ali, tinha uma boa região, né, para o gado pastar, e ele era quem lutava contra essa invasão portuguesa. Esses Dombos, quando o Império Monomotapa ele vai cair, eles vão se fortalecer criando um povo guerreiro, tá? Contra esses portugueses. Então, guerreiro em banto tem esse nome aí, por isso aqui tem o destruidor, né? Então, um povo guerreiro chamado Rodsvi, que é igual a destruidor, criado então por esses Dombo, tá bom? Vencendo os portugueses, tiveram a possibilidade de expandir, né? O império vai crescendo, vários grupos africanos vão aderindo a esse império, porque sentem que vão ser protegidos dos portugueses, que estão dominando e destruindo vários povos, né? Criando uma capital chamada Cami. E o rei, né, desse império era um Zangamire, tá? Gente, basicamente é isso. Eu quero ver vocês, porque, professor, estou no carro indo. O que você não entendeu, Radassa? Quer falar? Lembrando que eu estava falando sobre todos os povos, né? Ou grandes. Mas agora entendeu? Eu sei que são várias palavras novas, né?
porque muitas palavras a gente não tem o costume de estudar. Na verdade, eu estava comentando com os alunos ontem à tarde que quando eu era mais nova, mais ou menos quando eu estava até 10 anos atrás, por exemplo, as pessoas não estudavam história da África na escola. Não achavam importante, não achavam que era algo que deveria ser estudado, porque a nossa história, e nem tinha muita coisa, porque a história ela é muito contada pela mão dos vencedores, né? Os europeus já tinham história escrita, então acabou que a nossa história foi muito desenvolvida no eurocentrismo, em que o europeu estava no centro. Então, as histórias da humanidade foram praticamente escritas com base nos europeus. Só que se você reparar que mais da metade das pessoas que vieram para o Brasil eram escravas, eram negras, né, com as suas histórias antes disso, como que a gente não vai estudar um povo que fundou o nosso país? A maioria de nós somos descendentes de alguma forma de algum povo, né, africano. Eu não sei quem que é dubla. Ah, é o Thiago. Tô ligando seu áudio, Thiago, para você perguntar. Professora, Oi. assim, não é pra você pergunta, é pra Radassa. Radassa tá no carro? Desliguei seu áudio. Deixa eu ver uma coisa. Gente, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Faz parte da aula, viu? Deixa eu ver quem que tá na sala. Quem que é Joyce? Deixa eu ver quem. Eu tô vendo quem que tá na sala. Isadora. Eu vou ligar seu áudio, tá? Eu quero saber. Ué, gente, faz parte da aula. Eu quero saber. Quem o povo Mali. Ai, droga, dei a resposta. Tá. Pergunta errada. Quem era o Mansa no povo Mali? Isadora, responde aí pra gente. Se você não quiser ligar o áudio, pode responder pelo chat, tudo bem. Quem sabe pode responder também, se só eu recebo, então. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu perguntei quem era o Mansa no povo Mali. A Esther e a Radassa já acertaram. Gabriele, pode responder no chat. Vai, Isadora, já acabou o tempo. Já tô vendo aqui quem que vai ser a próxima pessoa. Não sabe? Quem falou o governante, o rei, o imperador, tá certo.
Tiago, eu perguntei quem era o Mansa para o povo Mali. Tiago, qual é a importância de se estudar a história africana? Pode escrever aí no... Não é só para entender, tem um motivo mais por isso, né? Eu falei desde a primeira aula, toda aula eu tô repetindo, eu já falei isso hoje. Repete. Qual a importância de estudar a história do povo africano? Obrigada. Bom, professora, a importância é a seguinte: a gente entender a religião dele, a gente entender o que eles faziam, a gente entender as crenças dele, a gente entender de onde vem algumas palavras da origem, a gente entender o que sofreram. É isso, professora. É super importante. Eu tô passando vergonha. Tá certo. Mas a principal importância Obrigada. do porquê que a gente estuda a história da África é que a maioria do nosso país foi muito construído, né, pelos africanos. Então, a história da África faz parte da nossa história também, até mais do que a da Europa, né? Então, é importante que a gente estude as diferenças dos povos, sabendo que não é o único povo que construiu a gente. E quando a gente fala em povos africanos, são vários, tá? Que construíram nosso país com a forma de falar, com as religiões, com jeitos que a gente tem, com expressões, tá? Então faz parte da nossa história também. Por isso é que é importante estudar a história africana. Bagaji. Bagaji. O povo. Qual era o povo que já africano, né, que já tinha uma religião monoteísta? E qual era ela? Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gente, de novo, as divindades não eram um povo. Os orixás eram divindades que eles acreditavam. Agora, um povo que já era monoteísta era o povo de Mali. Mali já era monoteísta, só que eles eram islâmicos. Lembra? Porque o seu imperador era islâmico, tá? Então, eles não eram mais, não acreditavam mais apenas nas religiões africanas propriamente dito, eles já eram islâmicos. Tudo bem? Então, para quem não lembrava disso, anota aí, tá bom? Amanda, quem era o Oba? Oba! Expliquei ele hoje, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu tô escrevendo.
Nananana, nananana. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, dificuldade, pede ajuda, pergunta. Eu sei que é muita coisa, são vários povos e um capítulo só, né? Deu certo, amado? Tô esperando. Enquanto a Amanda, o que eu perguntei? Quem era o Obá? Enquanto a Amanda escreve ali, coloquem aí o nome de vocês no chat para saber que vocês participaram da aula. Ah, você estava pesquisando? Não, tem no livro, já acabou seu tempo. Gente, o Obá, como eu expliquei hoje, era o título do chefe das comunidades iorubás. Era ele que determinava que orixá cada pessoa deveria seguir, era ele que era o chefe ali da comunidade e acreditava-se. Tá, no chat. Ué, mas você conseguiu. E acreditava-se que eles eram descendentes dos Ifés, que são a primeira, né, etnia iorubá, tá bom? Quem escreveu? Ah, Elias, era você? E eu precisando falar com você? Elias, Luiz, Isabelle, Rafaela, Esther. Mais alguém? Tiago, Gabriele, Radassa. Elias, quem era? Que religião foi a primeira religião monoteísta do povo Mali? Perguntei pro Elias. O Ferreira. Elias, respondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah, não, pulei, né, os números. 2, 1. Não vai responder, Elias? Pessoal, olha só. Deixa eu pegar aqui. Eu gostaria de fazer com vocês